Oi, crianças! A Prof voltou com a nossa última atividade de hoje, que é a atividade de matemática, tá? Então, antes da Prof apresentar para vocês a atividade, a Prof vai conversar um pouquinho sobre as continhas, tá? A Prof já iniciou com vocês as continhas de adição. Alguém lembra aí o que são continhas de adição? São as continhas que a gente junta alguma coisa, que a gente soma e que a gente adiciona alguma coisa, certo? Então hoje, na nossa atividade, vai ter continha de subtração. Prof, o que é uma continha de subtração? Subtração é quando a gente tira alguma coisa. São as continhas que a gente chama de menos, certo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A Prof tem 5 maçãs. 5. Aí, eu vou lá e como 2 maçãs. Quantas maçãs ficaram? Eu tinha 5 e eu comi 2. Eu tirei 2 dessas 5 maçãs. Eu tinha 5 e tirei 2. Comi 1, comi 2. Eu fiquei com 1, 2, 3. Só para vocês entenderem, tá? Mais pra frente a gente vai começar a trabalhar mais com continhas de subtração, tá bom? Então, lembrando, subtração é quando a gente tira alguma coisa, tá? Então, eu vou pedir para vocês pegarem essa folhinha aqui, que é a folhinha de matemática. São 2 folhas essa atividade, nós vamos fazer as 2 hoje, tá? Então, aqui tá dizendo assim, ó. Na festa junina de Juca, ele comeu 3 espigas de milho e a sua irmã 3 espigas. Quantas espigas de milho eles comeram juntos? Então, lá no primeiro quadrinho tem 4 espigas, que foram as 4 que o Juca comeu. E a irmã dele comeu 3 espigas. Nesse caso, a continha é de adição. Por quê? Porque está perguntando quantas espigas eles comeram juntos. Vai ter que juntar as espigas que eles comeram. Então, vocês vão contar as espigas e vão desenhar lá no quadrinho para representar a continha, tá? 4 mais 3, tarararão, vai desenhar lá no quadrinho, tá? Número 2. Em relação às bandeirinhas, Ana confeccionou 5 e Maria 4. Então, a Ana fez 5 bandeirinhas lá no primeiro quadrinho e a Maria fez 4 bandeirinhas. Quantas bandeirinhas elas confeccionaram juntas? Então, como vai juntar as bandeirinhas da Ana e da Maria, essa continha também é uma adição. E aí vocês vão desenhar aqui quantas bandeirinhas elas fizeram juntas, certo? Aqui tem o número 3. E não se esqueçam, desculpa, eu esqueci de falar. Aqui embaixo vocês têm que colocar o número de bandeirinhas que tem lá no primeiro quadro, no segundo e o resultado aqui no terceiro para representar a continha, tá? Número 3. Emanuel comprou 4 saquinhos de pipoca. Lá no primeiro quadrinho tem os 4 saquinhos que o Emanuel comprou. No caminho, caíram 2. Ele perdeu 2 saquinhos de pipoca na hora que ele estava levando as pipocas. Então, ele tirou, né? Ele subtraiu, olha lá a continha de menos, as pipocas que ele comprou. Se ele tinha 4 e ele perdeu 2, quantas pipoquinhas ele vai ficar? Ele vai chegar lá na casa dele. Então, vocês vão contar, essa continha é de subtração, certo? Vocês vão tirar das pipoquinhas que ele comprou. A segunda folha é essa aqui, ó.
Tem mais uma continha aqui. Na barraca de comida haviam 9 pamonhas. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram vendidas 6 pamonhas. Lá na barraca tinha 9 e uma pessoa foi lá e comprou 6. Então vocês vão tirar, né, uma continha de subtração também. Quantas pamonhas sobraram? Se tinha 9, aí tirou 6. Quantas que sobraram? Vocês vão desenhar aqui e vão representar, colocando o número representando a continha, tá? Aí aqui, número 5, complete o numeral que vem antes e com o que vem depois. Lá nas bandeirinhas do meio tem alguns numerais. O número 13, no primeiro exemplo. Número 13, quem que vem antes? É o número 12. E quem que vem depois do 13? Então vai ficar assim, 12, 13, 14. Quem tiver dúvida na relação do número que vem antes e o que vem depois, pode registrar numa folha ou no caderno os numerais até o 20, de 0 até 20, e aí vocês podem olhar na sequência para poder realizar essa atividade, tá bom? É bem facinho, a prof explicou bem rapidinho para vocês como funcionam as continhas de subtração, tá? Mas eu vou representar já para vocês no meu quadro como a gente pode fazer a subtração de forma concreta, para vocês observarem, tá? Aguardem aí. Crianças, então a prof voltou para exemplificar para vocês como funciona um pouquinho a subtração, tá? Lá na nossa folhinha tava dizendo assim, que o Juca tinha comprado 4 saquinhos de pipoca, certo? 1, 2, 3, 4. Quando ele estava carregando, levando essa pipoca, ele deixou cair 2 saquinhos. Então, se ele deixou cair, eu vou tirar 2 saquinhos. 1, 2. Quantos saquinhos de pipoca que o Juca ficou? Ele ficou somente com 2. Ele ficou com 2 saquinhos, certo? Outro exemplo que a prof vai dar para vocês. A prof Dani tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçãs. Eu fui lá no supermercado e comprei 7 maçãs. Quando eu cheguei aqui na minha casa, as minhas filhas comeram 3 maçãs. O que eu vou ter que fazer? Eu vou tirar 3 maçãs. 1, 2, 3. Quantas maçãs que sobraram? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Sobraram 4 maçãs, certo? Quando a gente faz uma continha de subtração, a gente tem que tirar algo de alguma coisa que está dizendo lá na nossa atividade, no nosso material. Então a prof riscou os saquinhos de pipoca e riscou as maçãs que foram comidas, certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Mais pra frente a gente vai continuar trabalhando com as continhas de subtração, tá? Tchau, turminha! Beijo pra vocês!